Boa noite, gente. Não pense que tem alguma coisa errada com seu celular ou com seu relógio. Nós estamos entrando uns minutinhos antes para poder fazermos os ajustes. Nós estamos tentando novas técnicas, novos equipamentos, novas tecnologias. Então, estamos entrando uns segundos antes para que você, mais a gente, possa fazer os ajustes, os acertos. E quando começarmos daqui uns segundinhos, já esteja tudo pronto, tudo em dia. Então não se assuste, não é uma gravação. Esses logos, esses caracteres que você está vendo, eles estão entrando ao vivo para que a gente possa ter um visual melhor, não é? Para ficar ainda mais agradável. Então, já já nós vamos estar com áudio e vídeo. Por enquanto você deve estar só com áudio, mas já já nós vamos estar falando e entrando no nosso texto. Espero que você tenha lido o capítulo 26 de Atos para hoje, para a gente poder acompanhar juntos. E antes que a gente entre no texto, daqui a 2 dias nós terminamos o livro. Então é muito importante que você dê sua sugestão, dizendo para nós que livro poderíamos estudar depois de Atos, né? Foi muito gostoso estudar Atos, mas a gente quer saber o que você pensa a respeito, para que a gente possa estar na mesma página, não é? Então, o livro que tiver mais votos, a gente vai fazer, vai preparar para a próxima linha de estudos. A gente está no 26º capítulo de Atos, com 28 a gente termina. Estamos nos preparando então, mais uns segundinhos. Você leu sua Bíblia hoje? Leu Atos 26? Para a gente ficar junto. Deixa eu ver quem já está aqui com a gente. Deixa eu ver se eu acho aqui os nomes. São os que estão aqui ao lado. Uhum. Ok, a Andréia está conosco. Alda, Luciana, Ana Cristina, Marta. Olha, pessoal amigo de sempre que vem estudar conosco. Nós estamos usando mais de uma câmera hoje. Quanta gente conosco, que bom. Tentando ler com Nilceia, Maria Cristina, Valéria, Andréia, Suzane, esse pessoal todo querido que sempre nos acompanha, Maria Nitioli, Juliana, Suiane, Renato Sarmento, Elisângela, quanta gente querida sempre nos acompanhando. Então, vamos para mais um estudo. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Atos 26 e é uma chance da gente crescer na palavra. Tem sido tão bom, não é? Tem sido muito bom a gente estudar a palavra de Deus juntos. Para mim é um privilégio. Só estudar a palavra já é gostoso. E estudar e compartilhar com pessoas, como numa classe de aula virtual, né? Assim como nós estamos, é melhor ainda. Então, você já entendeu que o capítulo 26 de Atos é a continuação do discurso de Paulo em sua própria defesa, né? Ele está nesse processo desde Jerusalém, quando a turba queria linchá-lo, e aí ele teve a chance de falar, ele falou com seus conterrâneos, mas a coisa pegou, então ele foi tirado dali e foi mandado para o governador. E ele ficou um tempo sob o comando do governador Félix. Mais de 2 anos se passaram, Félix saiu, entrou Festo, e Festo era um homem resoluto, queria resolver as coisas, não queria adiar para mais tarde. Então ele foi a Jerusalém, ele trouxe os acusadores de Paulo, ele fez um encontro e Paulo apela para César. Paulo diz que ele quer ir para o imperador. E sendo assim, Paulo é retido para esperar a hora apropriada para ir para Roma. E é nesse período que chega o rei Herodes Agripa com sua mulher. E aí ele já ouviu falar muito de Paulo. Festo fala com ele que tem um preso ali. Na verdade estava sob custódia, mas Paulo estava com liberdade, né? Ainda que não podia ir embora, mas ele tinha certa liberdade. E é sobre isso que nós vamos falar. Ele começa a discursar. Ele teve a chance dele de falar diante de Festo e dos seus acusadores. Agora ele está sendo chamado à presença do governador, porque há autoridades ilustres, né? O
O rei Agripa, Herodes Agripa e sua esposa estavam ali e queriam ouvi-lo. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Quero ler só o iniciozinho para a gente se basear. Diz assim: então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Paulo agora não está falando para a turba, para o populacho, como diz a Bíblia, para o povão. Paulo agora não está falando apenas para o governador e os seus acusadores, os judeus da alta elite religiosa. Paulo agora está falando para o rei, para o governador, apesar de que eram fantoches na mão do imperador, né? Mas ali haviam duas correntes teológicas diferentes, duas correntes religiosas. Ele sabia que Festo era um gentio, alguém criado no regime romano com aquelas manias, com a cultura grega. Então ele não acreditava no que acreditavam os judeus. Já Agripa era alguém que convivia com os judeus e entendia da lei dos judeus, das ordenanças, da religião que os judeus professavam. Então Paulo sabe que tem um público eclético, diferenciado. E ele não esquece disso quando ele começa a se defender. E quando você pensa que ele vai estar se defendendo, dizendo, tenham pena de mim, ele não assume o papel de vítima. Ele começa a dar o seu testemunho. É muito lindo. Atos 26 é Paulo dando o seu testemunho. E detalhes novos são revelados nesse capítulo. Quando você lê comigo a história de Atos, você vê lá desde o capítulo 8, a perseguição que Paulo moveu, depois do capítulo 9, o próprio Paulo se convertendo. Então é o relato de Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, quando mandou para Teófilo, né? Assim como ele mandou o primeiro livro, que foi o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Então são os relatos do que Lucas viu ou que ouviu. Agora Paulo vai falar do seu testemunho, gente, e não dá para pensar que ele está num tribunal falando como um réu, se desculpando, não. É um homem abrindo a sua vida, falando do seu coração. Paulo começa a contar os detalhes novos. Olha o que ele diz no verso 10. Ele vem dizendo, olha, era fariseu de fariseus, era um religioso, como vocês. Eu preservava a lei, eu guardava os mandamentos, eu esperava pelo Messias, até que o Messias apareceu para mim e falou, Paulo, eu já vim, você está perseguindo aqueles que você acha que são contra mim, que está me defendendo, você está me perseguindo. E por conta disso, Paulo começa a dar seu testemunho. E no versículo 10, olha o que ele diz. Foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, alguns estavam ali, ou pelo menos parentes deles, lancei muitos santos na prisão. Olha o que Paulo está dizendo. Que ele lançou santos na prisão. Ele diz mais, e quando eles eram condenados à morte, olha que declaração, quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Paulo era um homem importante, Paulo era um homem de relevância, Paulo participava das grandes decisões que aconteciam em Jerusalém, que era o centro do mundo. E ele diz, quando os cristãos que eu persegui e que nós, como judeus, perseguimos, quando eles foram condenados à morte, eu dei meu voto. Eu sou conivente, eu participei, eu patrocinei a morte deles. Ele falou, eu lancei na prisão, eu dei meu voto condenando-os à morte. Eu os forçava a blasfemar. Gente, isso você não consegue falar e produzir efeitos quando você fala de uma outra pessoa. Quando a própria pessoa diz, eu os forcei a blasfemar, olha o que ele está dizendo. Eu os forçava a blasfemar e os castigava. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. No registro que nós temos de Lucas, a única cidade estrangeira que ele foi é Damasco, da Síria. Aqui ele fala que ele foi a algumas cidades estrangeiras, a mais de uma, para perseguir os cristãos. Então, Paulo está falando no seu relato o quanto ele foi mal. Ele está dizendo para aqueles homens que estão perseguindo, gente, eu fiz pior do que vocês estão fazendo comigo. Eu achava que na defesa das profecias, eu estava perseguindo aqueles que eu chamava da seita do caminho. Mas sabe no que se resume o testemunho de Paulo? Verso 19. Aí na sua Bíblia, verso 19. Ele diz assim, quando ele agora se dirige ao rei Agripa pessoalmente, ele diz, assim, rei Agripa,
Eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo está dizendo que ele tinha conceitos próprios, que ele adquiriu conhecimento, que ele recebeu o ensino de outros, como de Gamaliel, que ele foi criado como fariseu de fariseus, que ele foi ministrado para aprender coisas, para seguir coisas. Mas ele teve uma experiência pessoal com o Messias, que apareceu para ele. Ele está dizendo no texto para o rei Agripa que quando o Senhor fez cair uma luz do céu que deixou Paulo cego, ele caiu por terra cego e precisou ser guiado por seus amigos, ele diz que o Senhor falou para ele: dura coisa para você resistir ao aguilhão. O que é o aguilhão? Quando você olha uma lança, na ponta da lança, como as cercas de ferro que nós temos em algumas casas hoje, elas têm as lanças e na ponta das lanças tem aquele aguilhão, que é como uma cobertura, não é? A cabeça da lança. O Senhor disse para ele: é duro para você resistir aos aguilhões, você vai se machucar. É como anzol, gente. Depois que entra na boca do peixe, quanto mais força o peixe faz, mais corta, mais machuca. E é por isso que o peixe cede, porque já está, cada vez que ele faz força, mais se aprofunda o anzol. O Senhor está dizendo: Paulo, se você resistir, vai ser pior para você. Então ele disse: então eu parei de resistir. E ele diz: o Senhor falou comigo, eu quero te levar para os judeus e mais do que isso, quero te levar para falar para os gentios, para que os gentios tenham aquilo que os judeus podiam ter e rejeitaram. E é nesse ponto que a coisa começa a pegar de novo. Mas Paulo diz: eu não fui desobediente à visão celestial. E no versículo 28 e verso 29 também, o próprio rei Agripa diz para ele assim: você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a me tornar um cristão? Ele já estava balançando. Paulo foi cercando a ele e ao Festo, a um gentio e a um judeu. E Paulo foi cercando e diz, ele chega a falar: Paulo, você acha que em tão pouco tempo, num sermão, numa defesa, num discurso, você vai me convencer assim rapidamente? O que Paulo diz: em pouco ou em muito tempo, para a resposta certa para a palavra de Paulo para o rei Agripa. Depois que ele disse: você acha que nesse pouco tempo você vai me convencer a ser um cristão? Paulo falou: em pouco ou em muito tempo. Não só você, mas todos os que me ouvem. E aí ele abrange todas as outras pessoas quando ele diz: em pouco ou em muito tempo peço a Deus que não apenas tu, ó rei Agripa, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem essas algemas. Ele diz: eu gostaria que vocês todos estivessem na condição que eu estou, em comunhão com o Messias. E aí o rei se levanta, e com ele vai o governador Festo e Berenice, esposa do rei, como também os que estavam assentados com eles. Eles saem do salão e comentam entre si: este homem não fez nada que mereça morte nem prisão. Mas aí Agripa diz a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Eu quero concluir a partir dessa sentença. Muitas vezes nós achamos que a maneira mais poderosa de propagarmos o Evangelho de Jesus, de estendermos as cortinas do reino, é comprando programas e horários na televisão para pôr os nossos programas, é bombando na internet. Hoje já não se fala mais de discípulos, hoje se fala de seguidores, não é? E eu me assusto um pouco com essa nomenclatura, porque um discípulo é alguém que eu conheço e que me conhece. É alguém que quando eu olho por cima do ombro, eu vejo ou eu não vejo e paro para buscá-lo. Mas um seguidor é alguém que pode morar em outro país, ser de outra igreja, não ser de igreja nenhuma, não falar a minha língua como eu falo, mas ele me segue através das redes sociais, e ele me segue até a hora que ele gosta do que eu digo, não é? Ele é um seguidor à distância. Se ele passar mal, eu não posso atendê-lo. Se ele precisar de um ombro, o meu está distante. Se ele precisar de uma mão para se levantar, eu não tenho como chegar perto dele. Então há uma diferença muito grande de discípulos e seguidores. E Jesus falou que nós tínhamos que ser seus discípulos e fazer outros discípulos. Qual é a melhor maneira de fazer discípulos? Testemunhando. Quando você conta o seu testemunho com vida, quando você abre o seu coração e fala do que Jesus fez na sua vida, você pode não ter um testemunho de transformação como eu. Eu não saí das drogas, eu não vim das baladas, eu não saí da vida de crime. Eu não tenho nada assim para contar que as pessoas tenham que se reunir e dizer: olha de onde ele veio. Eu nasci num lar cristão. Eu cresci num lar cristão.
Mas eu tive uma experiência de vida com o Senhor, vendo mudar-me a cada dia. E todo dia vejo que tem algo em mim que ainda precisa mudar. Quando você fala da mudança que Jesus fez na sua vida, comportamental, sentimental, visão do futuro, quando você diz, foi Jesus que mudou isso, eu tinha medo do futuro, hoje eu não tenho, hoje eu tenho desejo de conhecer o futuro, que o futuro que me reserva, que o Senhor me reserva é muito melhor do que o que eu estou vivendo agora. Quando você espalha para os outros e põe vida naquilo que você está falando, essa é a melhor maneira de espalhar o Evangelho. Se todos nós contássemos para os outros o que o Senhor fez na nossa vida, não teríamos lugar para colocar tanta gente. O Evangelho já teria chegado a todos os confins da terra, conforme o Senhor falou lá em Atos 1 e 8. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, onde nós vivemos, toda a Judeia, nas circunvizinhanças de Samaria, culturas diferentes, e até os confins da terra. Eu espero que você seja, ou se torne, se não é ainda, uma testemunha viva do que Jesus fez na sua vida. E amanhã a gente volta com o capítulo 27. Leia o capítulo 27. Já começa a viagem de Paulo em direção a Roma, e é uma viagem cheia de aventuras, cheia de detalhes, que valem muitos filmes. Eu também estou buscando sugestões de que livro vamos estudar a partir de quinta-feira. Quarta-feira é nosso último dia estudando Atos, que pena, né? Mas já vencemos quase todo o livro. Eu espero que você mande sua sugestão também. Que você tenha uma bela noite, descanse bem, e amanhã, pela manhã, às 9h30 da manhã, temos o nosso culto de consagração, transmitido ao vivo. Às 8 da noite temos uma live muito interessante, com alguém que vai edificar a sua vida. E às 10 estaremos de volta, tá bom? Deus abençoe a todos. Tenha uma bela noite.